Bom dia, meninos. Bom dia, crianças. Estamos de volta, né? Graças a Deus por mais esse dia, por mais essa semana. Hoje é sexta-feira, né? Dia de agradecer a Deus pela semana que nós passamos. Uma semana de paz, uma semana de conquista. E eu estou cada dia mais convicta. Eu estou cada dia mais certa. Eu estou cada dia... já começou mais ciente daquilo que Deus escolheu para a minha vida. Essa semana, gente, foi uma semana, diria que de alguns contratempos na minha vida, mas de certa forma de conquista e de vitória, porque Deus ele nunca nos deixa desamparados, Ele nunca nos deixa na mão, sabe? E eu tenho aprendido a proporção do que eu ensino para vocês também, eu tenho sempre aprendido com cada experiência, com cada dia, com cada vivência, com aquilo que eu tenho passado para vocês, eu também tenho aprendido. Enquanto exercício da fé e da conquista, daquilo que a gente quer, é preciso nós corrermos atrás dos nossos propósitos, é preciso nós corrermos atrás dos nossos objetivos, é preciso nós corrermos atrás daquilo que a gente quer. Não é só de oba-oba e deixa pra lá que as coisas vão acontecer sozinha, não. Não é assim, nós precisamos ir atrás. Tia, o que é que a senhora quer falar o que é que a senhora quer falar com isso? Quer nos dizer com isso? É que eu olho para trás e vejo uma história em mim construída. Não sei se vocês têm visto, eu tenho postado algum link, aqui e acolá eu posto algum link das nossas aulas no Facebook, ou vezes eu... Esse negócio me deixa muito chateada. Ou vezes eu posto também alguma foto minha, as pessoas olham no meu rosto e vê o quanto eu estou feliz, o quanto eu estou contente, né? O quanto eu tenho me sobressaído, eu tenho me sentido realizada nessa profissão. E ontem uma das que assim me deixou, eu estava triste por uma situação pessoal, e outra porque vocês não fizeram a atividade de matemática que eu passei no quadro. E é que eu quero deixar já um super beijo para a nossa cantora encantadora da sala de aula. Gente, antes do relógio bater a badalada de 11 horas da noite, a Emily entregou a atividade dela de matemática prontinha, extremamente pronta. Então isso aqui não tem preço, gente. Isso me deixa, sabe, aquela alegria lá que arde, que queima dentro da alma e me faz acreditar que foi para ensinar que Deus me trouxe à existência da vida. Então aqui nós vamos gravar a nossa aula de ensino religioso, e eu também estou aqui aprendendo com vocês, porque todas as disciplinas, ela tem os seus percalços, elas têm as suas dificuldades, mas a disciplina de ensino religioso, ela é uma disciplina assim que tem professor que parece que ele não constrói aquele vínculo com a aprendizagem de ensino religioso
e por conta dela não ter o livro adotado pela escola em si, a gente que pega recursos, né, que providencia. Desculpa, gente, eu passo mal, não tem jeito. Que providencia recurso didático para essa disciplina, então não acaba porque não se programar como seria o correto se programar para dar uma aula legal, uma aula boa, uma aula proveitosa para vocês, que nos traga boas lições de aprendizagem. Como vocês têm visto, nós dividimos em 4 unidades também os conteúdos de ensino religioso, e nós estamos conversando com vocês nas aulas de ensino religioso sobre o amor fraternal. Já estava proposto esse conteúdo antes da pandemia e nós não sabíamos que iríamos passar pela pandemia, mas aprove Deus que no momento da pandemia, esse momento que nós estamos vivendo aqui, e é um momento tão crucial para se falar de amor. É um momento tão crucial para se falar de amor. Ontem eu estava lendo uma postagem de uma pessoa que já foi minha secretária de educação, e o maior desafio do amor nessa época é exatamente quando outra pessoa precisa cuidar de quem está afetado pela doença do Covid. E eu, assim, sabe, aquilo me chamou tanto a atenção, porque as pessoas com medo de pegar a doença, então ela certamente cuida, mas cuida de certa forma sobressaltado. E ela ensinando ali 10 passos para que as pessoas possam cuidar e cuidar da forma correta de quem está com Covid, porque existem os cuidados, a pessoa que está infectada, ela pode ficar na mesma casa, mas em um local isolado, mas não significa que aquilo também se torna um terror dentro de casa. Quem está doente precisa de ser coberta de carinho, precisa ser coberta de amor. Então, gente, é uma fase da nossa vida onde nós estamos precisando viver o amor. E a Bíblia, ela mostra muitas passagens que falam de amor, e amores diferentes, né? Que a Bíblia também relata o amor entre o esposo e esposa, como que é o livro de Cantares, é um livro lindo, Cantares de Salomão, que fala de amor, né? E aqui nós temos no livro de Esther. O livro de Esther todo ele é um livro que conta uma história de amor, mas é o amor de uma rainha pelo seu povo, tá, gente? Aqui na aula de ensino religioso. Eu sou apaixonada, eu acho o livro da Bíblia, o livro de Esther. Na minha Bíblia, o livro de Esther, se vocês forem procurar por página, o livro de Esther na página da minha Bíblia está na página 667. Mas tem Bíblia que tem a paginação diferente por conta do tamanho da letra, e aí isso pode ter alguma diferença aí, mas a verdade é que o livro de Esther está começando do início da Bíblia, depois do livro de Neemias. O livro de Esther. Esther era uma rainha, gente. Conta-se no livro de Esther, na história de Esther, que ela se casou com um rei, né, chamado Assuero. E como foi que foi esse casamento? O rei Assuero, ele preparou uma festa muito grande no palácio dele,
né? E essa festa do rei, gente, se hoje a gente acha difícil fazer uma festa de aniversário de um dia, igual foi a que a gente passei aqui no quadro ontem, ó, a história de uma menina chamada Mona Lisa que ia fazer a sua festa de aniversário, já existia um gasto. Imagine fazer uma festa que durasse 180 dias, e foi a festa do rei Assuero, que durou 180 dias, né? E o rei Assuero, ele tinha uma esposa muito bonita chamada Vasti. Aí, como a festa do rei demorou muito, né? Então o rei Assuero fez a festa dele no Palácio Real, e a rainha Vasti também falou assim, pensou no coração dela, eu também vou me divertir, e fez num outro compartimento do palácio uma festa para ela e para as convidadas dela. Eu já tinha dito em umas outras aulas aí atrás que ninguém não poderia desobedecer a ordem do rei, né? Ninguém podia desobedecer. Foi na aula passada que eu disse que ninguém podia desobedecer a ordem do rei. E como a rainha Vasti era uma rainha muito bonita, no final da festa, o rei já estava bebendo, né? Já tinha bebido muito vinho, e aí mandou, né, que o mordomo dele viesse até a festa que estava a rainha Vasti, que era a esposa dele, para ela ser conduzida até a presença do rei, para o rei passar em revista com a esposa dele, bonita, ela era muito formosa, e o rei queria mostrar a esposa dele para os convidados. E a rainha Vasti, ela falou para os mordomos do rei que ela não ia, porque ela também estava na festa dela. Certamente ela com alguma birrinha no coração, né? E não podia desobedecer a ordem do rei. Então, gente, conta no livro de Esther que o rei, ele ficou enfurecido, né? Assim, desgostoso, porque era a esposa do rei, né? E ele, por conta de amar, né, podia de repente ali relevar a situação da esposa, deixar para lá, mas não podia se desobedecer à ordem do rei, porque o rei, ele era exemplo para os outros. E aí, gente, o que aconteceu foi que os mordomos do rei, o rei perguntou o que é que ele poderia fazer com uma esposa que tinha desobedecido a ordem do rei. Aí os mordomos do rei disseram assim, olha, rei, o que pode acontecer, né, é de você pegar ela e destronar, né? Ela não vai mais ser rainha porque ela desobedeceu o rei. E aí o rei vai se casar com outra pessoa. Aí, gente, ainda no capítulo 1, no verso 10, vai dizer assim, ó, Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete, né? E aí ela não foi, né? Aí o que aconteceu? O rei tirou, né, a rainha Vasti, ela deixou de ser rainha. E o rei pegou assim, olha. Aqui no verso 13 ainda do capítulo 1 diz assim, ó, já que a rainha não foi, né? Ó, o 12 diz assim, porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, que seriam os mordomos do palácio real, né? Pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito.
E os mais chegados a eles eram, aí tem os nomes aqui, né, dos eunucos do rei. Cassena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Memucã, né, Marcena, os 7 príncipes dos persas e dos medos que vieram à face do rei e se apresentaram primeiro no reino, né? O que, segundo a lei, deveria fazer da rainha Vasti por não cumprir o mandado do rei Assuero pelas mãos dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha, mas também contra todos os príncipes, contra todos os povos que havia na província do rei Assuero. Porque a notícia desse feito da rainha saíra a todas as mulheres, de modo que desprezarão aos seus olhos os seus maridos quando lhe disser. Então era assim, a rainha também ela precisava ser exemplo para as outras mulheres, né, dos outros reis também. Porque se ela não obedeceu e as outras mulheres ficarem sabendo, então elas estavam condicionadas a obedecer. E a partir do momento que a rainha não obedeceu, né, então precisava existir uma punição para servir de exemplo para as outras. Aí o verso 20 diz assim: e ouvindo-se o mandato que o rei decreta em todo o reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor, né? Então a rainha foi destituída do palácio, e aí o rei, no verso 2, vai se casar com Esté. Esté, ela era também conhecida como Radassa, criada por seu tio, né, o seu tio Mardoqueu, só que ela não era filha de Mardoqueu, ela era uma sobrinha, né, que era criada como filha. E aí, gente, o rei divulgou uma nota que era para se juntar todas as moças bonitas da província do reinado de Assuero, né? E aí trouxeram todas as moças mais bonitas. Antes de se chegar até a presença do rei, elas passaram por um tratamento de 100 dias. Muito tomada banho, muito limpa, muito cheirosa, e elas recebiam que uma espécie de incenso, né? Todos os dias de manhã elas sentiam, passava por um lugar onde elas recebiam um incenso para ficar cheirosa. Mas imagine uma rainha fétida. Aí, gente, deu-se o glorioso dia das moças, né? Essas moças, de 100 moças, né? Que eu passar na presença do rei. Tá, passar na presença do rei. Aí o rei ia dizer, eu quero essa. Aí passou, quero essa. Não. Aí todas que passavam o rei não se agradava. Todas que passavam o rei não se agradava. Quando chegou a vez da Esté passar, o rei bateu o olho, aí o olhinho brilhou forte. Aí ele se agradou tanto da rainha Esté, que a rainha Esté, ele nem quis ver o restante, né? Disse, essa daqui que eu quero, aí tá. Teve o casamento, né? Aí diz aqui o verso 16 do 17, do capítulo 2 do livro de Esté. E o rei amou a Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. Olha só, gente, até aí.
Aí vocês vão perceber uma coisa, é aqui que eu quero chegar falando de amor. Eu disse para vocês ainda agorinha que Esther, ela era, né, sobrinha dali foi criada com Mardoqueu. Aí Mardoqueu também, ele trabalhava no palácio do rei. Tá. E Mardoqueu não, Assuero era o rei, né? Aí Mardoqueu era tio de Esther e trabalhava no palácio do rei. Depois o rei fez esse negócio e casou, né, com a rainha, porque casou com Esther, porque a rainha Vasti tinha desobedecido a ordem do rei, né? Aí aqui, gente, teve um tempo na província do rei Assuero que estavam tramando uma conspiração contra o rei. Aqui já no final do capítulo 2, olha, Mardoqueu, que era o tio de Esther, descobre uma conspiração contra o rei, né? Você sabe que conspiração é alguém tentando tramar alguma maldade para destruir o rei, né? Aí lá no verso 21 do capítulo 2 diz assim, ó, naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, os dois eunucos, né, do rei, dos guardas da porta, que era Bigitã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Olha, gente, os dois trabalhavam com o rei. Além de Mardoqueu, ainda tinha esses dois, o Bigitã e Teres. Eles trabalhavam no palácio e tentaram uma conspiração contra o rei. Mardoqueu, tio da Esther, descobriu essa conspiração e contou para o rei, né? Contou para Esther, né? Que a Esther, ela era sobrinha, né? De Mardoqueu, e como nessa época ela já tinha se casado com o rei, e aí o rei, a Esther, certamente lá de noite, naquelas conversas de pé de ouvido do esposo com a esposa, né? A Esther pegou e contou pro rei, tá? O rei ficou sabendo e ele pegou e escreveu isso, que naquele tempo, como não tinha gravação, igual eu estou fazendo agora, o rei pegou, né, e mandou escrever essa benevolência que Mardoqueu tinha feito. Bom, vou deixar guardado aí. Aí, gente, Amã, que era um dos bem aqui no capítulo 3 já diz assim, olha. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho do Ramadita, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Amã, ele era aqui uma espécie de servo maior que dava subordem, né? Ele recebia as ordens do rei, como se fosse uma espécie de encarregado, tá? E o rei, como o rei elevou o cargo dele, ele começou a se achar, né? Eu posso, né? O rei me colocou aqui, então todo mundo, quando eu passar, tem que abaixar a cabeça e me cumprimentar quando eu passar. Mardoqueu, ele era aquela pessoa humilde, tio de Esther, e quando a mão passava, ele não abaixava a cabeça. Aí o que acontece? O Amã, ele se encheu de furor e de raiva, porque todo mundo abaixava a cabeça quando ele passava, e Mardoqueu não passava. Amã tramou um plano para matar todos os judeus, né? Que no caso era da descendência de Esther. A linhagem de Esther, né? De onde Esther veio, da família dela era judeu.
Amã, ele entrou, né, para conversar com o rei e perguntou para o rei assim, Amã disse ao rei, lá no capítulo 3 e no verso 8, diz assim, Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos de todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis que todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Então ele tinha tramado alguma coisa que viesse, né, prejudicar o povo judeu. Ele foi falar. Aí o rei, ele mandou escrever um decreto, né, que o rei não fazia, que o rei não faz nada, o rei manda, né? Ordenou seus escrivãos que escrevesse leis que dissesse que quem não obedecesse às ordens do rei era para morrer. Tá, e aqui, ó, já no verso 13, e as cartas se enviaram pela mão dos correios de todas as províncias que destruísse e matasse a perder, e lançasse a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, né, que é o mês de Adar, que saqueasse o seu despojo. Então, gente, naquela data o rei deu um prazo. Se naquela data não fosse cumprida aquelas leis, era para todos os judeus ser mortos. Aí, gente, olha só aqui o tamanho do amor de uma rainha. De uma rainha mesmo. Se fosse outro que não tivesse amor, ia dizer o quê? Eu já estou casada com o rei, já estou aqui no palácio, na fortaleza do rei, não vai acontecer nada comigo, então eu não vou me preocupar. Porque Mardoqueu era tio de Esté, mas ele não dormia no palácio, ele ia dormir na casa dele, né, todas as noites, com a família. Aí a rainha Esté estava passeando pelo palácio e viu o tio dela sentado na porta e perguntou o que ele tinha. E Mardoqueu pegou e contou para Esther o que estava acontecendo, que o rei tinha escrito um decreto que ia matar todos os judeus. Antes de se casar, gente, o rei não perguntou para a rainha Esther de onde ela tinha vindo, quem era o povo dela. O rei não sabia que a Esther era da família do povo judeu, não sabia. E aí foi como que uma espécie de sem querer, Amã persuadiu o rei, sabe, que ele fez uma jogadinha para fazer com que o rei assinasse aquele decreto para destruir o povo judeu sem saber que a rainha Esther era daquele povo. Imagine que o rei tinha acabado de se casar com aquela mulher, acha que o rei ia querer mesmo destruir o povo dela para deixar a rainha triste? Não ia, gente. Mas só que quando o rei fazia um decreto, aí colocava-se o papel e o rei colocava o anel em cima, e aquilo era o selo da palavra do rei, não podia voltar atrás. Aí, gente, a rainha Esther, ela conversava com o tio dela, né, fora da presença do rei, e ela pegou e falou assim: tio Mardoqueu, fala para o nosso povo judeu para fazer um jejum de 3 dias. 3 dias. Porque naquele tempo a rainha Esther, mesmo sendo ela a esposa do rei, ela não podia entrar na sala do rei. Se ela empurrasse a porta,
e o rei estiver sentado no trono dele e não estendesse o cetro, né? Se ele estendesse o cetro, é porque ela poderia, ou qualquer outra pessoa que entrasse na presença do rei, sem ser convidado, se o rei estendesse o cetro, a pessoa poderia se aproximar. Mas se ele não estendesse o cetro, aquela pessoa era retirada dali e morta por desobedecer, não podia entrar na presença do rei. Então Esther, ela falou com o tio Mardoqueu, para o tio Mardoqueu avisar todo o povo, toda a província do povo judeu, para fazer um jejum de 3 dias. Porque ela, ali no palácio também, ela ia fazer o jejum de 3 dias, mesmo sendo... gente, isso aqui é muito amor, gente. Isso é muito amor, porque para a esposa do rei não faltava nada. O que levou ela ali a se preocupar com a sua linhagem, a se preocupar com o seu povo, a ponto de fazer jejum? Para ela, aquele jejum tinha um propósito, era que ela entrasse na presença do rei para contar para o rei que Amã tinha persuadido o rei a criar esse decreto, e esse decreto era para prejudicar o povo da linhagem da rainha Esther. Isso é fenomenal, gente. Eu vejo amor nessa história, eu vejo o amor revelado nessa história. Porque Esther poderia, sabendo disso, ela poderia ficar bem caladinha. Eu já estou casada com o rei mesmo, deixa o povo morrer, né? Ainda mais agora que nós estamos vivendo um tempo de redução populacional aí por conta dessa pandemia, que já matou tanta gente. Imagine se isso fosse hoje. Mas Esther não. Esther, ela demonstrou o amor dela. A ponto, gente, ela pôs em risco a vida dela de entrar na sala do rei. Depois ela disse para o tio Mardoqueu: vocês fazem um jejum de 3 dias pela minha vida, intercedendo pela minha vida diante de Deus, e e quando for daqui 3 dias eu vou entrar na presença do rei, vou conversar com ele, contar para o rei dessa conspiração que Amã fez com que o rei selasse. Passou os 3 dias, né? Lá vai Esther na presença do rei. Quando ela empurrou a porta, né, para entrar, o rei estendeu o cetro. Olha que bênção. Quer que Deus não trabalhe no coração das pessoas, né? E aí a rainha Esther, ela entrou, né, na presença do rei. Deixa eu ver aqui onde é que tá essa parte. Quando o rei soube, gente, quando o rei soube, dessa situação, sabe o que foi que ele fez? Ele foi perguntar, eu vou vir bem aqui aonde é. O rei concede a Mardoqueu o edito em favor do povo judeu. Aí, gente, é lá no capítulo 8 já, tem assim, olha, a epígrafe. O rei concede a Mardoqueu o edito em favor do povo judeu. E lá no capítulo 7, a rainha Esther, ela faz a denúncia, né, contra Amã, do que Amã tinha feito. Antes de tudo isso acontecer, gente, quando o Amã estava com raiva porque Mardoqueu não se prostrava quando ele passava, o Amã tinha mandado preparar uma forca para matar Mardoqueu, sabe? Eu acho até graça, porque o negócio é sério. Amã tinha mandado preparar uma forca para matar Mardoqueu. Aí depois, né, que
O rei exaltou a mãe e tudo. Ele pensava que ele nunca ia cair daquele posto que o rei tinha colocado ele. Ele ficou se achando, né? Foi o rei que me colocou aqui, eu nunca vou ser tirado. Quando o rei descobriu que tudo aquilo que Amã tinha tramado era uma tramóia para matar o povo judeu, para prejudicar Esté e para prejudicar Mardoqueu, olha só, gente. O rei, a rainha Esté fez o rei saber disso. O rei chamou a mãe e perguntou, né? O rei chamou a mãe e perguntou assim: Amã, o que é que eu faço, que eu devo fazer com uma pessoa que se levanta contra o rei? Aí a mãe pegou e falou assim: essa pessoa que se levanta contra o rei, ela é digna de morrer em uma forca, tem que matar, tem que destruir uma pessoa dessa. Aí o rei virou para ele e falou assim: pô, deixa eu te falar uma coisa, que esse homem é você. E o Amã, ele estava pensando, gente, que o rei estava falando de Mardoqueu, que ele estava tirando todo o veneno dele, contando para o rei, achando que o rei estava falando que quem tinha desobedecido às ordens dele era Mardoqueu e que aquela pessoa deveria ser morta na forca. Então, quem tinha se levantado contra o rei, né, para prejudicar, era Amã. Amã, ele tinha feito uma tentativa de destruir o povo judeu para deixar a rainha Esté triste. E aí o rei pegou e falou assim: olha, aquela forca lá que tu construiu, não foi para outra pessoa, foi para você mesmo. Você vai morrer na forca que você mesmo construiu. Já pensou, gente? É muita destilação de veneno, né? Aí, gente, sabe de que foi nesse momento que o rei se lembrou? Lá no capítulo 1 ainda, né? No verso 21 diz que Mardoqueu descobriu a conspiração de alguém que queria prejudicar, queria matar, né? Prejudicar o rei. E aí Mardoqueu descobriu, né? E o rei ficou guardando esse favor que Mardoqueu tinha feito. Aí quando foi agora, né, nesses autos da história aqui, o que estava acontecendo? Amã queria tentar contra a vida de Mardoqueu e o rei disse: não, quem vai morrer é você, né? Você que vai morrer na forca que você, né, preparou para matar o tio de Esté, quem vai morrer nela é você. Aí o rei perguntou assim, antes de Amã ser morto, perguntou para o rei assim: Amã, o que é que a gente faz com uma pessoa que faz um favor, uma coisa bem feita pra gente, né? Que faz que se prontifica para defender a gente. O que é que a gente pode fazer com ele? Aí Amã começou a dizer pro rei que era uma pessoa que tinha feito uma coisa boa pro rei, tinha que vestir veste nele, e preparar a carruagem real, né, e que passasse por toda a cidade desfilando, né, com ele, né, no carro real, né, sendo aclamado porque tinha feito uma coisa para defender o rei. E Amã se encheu de egoísmo porque ele estava pensando que por conta do rei ter elevado o nível dele, né, no palácio, ele se encheu de ego pensando que aquilo o rei ia fazer era para ele. E não era para Mardoqueu. Porque Mardoqueu, ele era
era tio da rainha, né? E aí eles tinham conclamado o jejum e todo o povo, né, jejuou por 3 dias. A rainha Esté também, ela entrou no palácio, né, na sala do rei. E o rei, desculpa, gente, e o rei estendeu o cetro, né, e o povo judeu foi vitorioso nesta causa, nesta batalha. E Deus fez com que através daquele jejum, porque, gente, tem muita gente que não acredita, mas o jejum, ele serve como ele é uma espécie de quebrantamento diante de Deus. Não é uma moeda de troca, não. Não é para que Deus olhe para você e vê você, é um coitadinho e está precisando, então eu vou estender as minhas mãos e vou conceder o que ele está pedindo. Não é isso. Mas Deus, ele se compadece, né? Muitas bênçãos, muitas coisas nós temos alcançado através do jejum diante de Deus. E a rainha Esté, ela sendo rainha, na condição de rainha, né, a esposa do rei Assuero, com tanta humildade, ela conseguiu, né, falar com amor com o rei, se pronunciar diante de uma situação que o povo dela estava prestes a morrer por um decreto que o rei tinha colocado, mas aquele decreto o rei ele colocou sem saber que aquilo pertencia à linhagem da rainha Esté. Vocês acham, gente, que se Deus permitisse do povo judeu morrer, como não ia ficar a rainha, né, diante do rei, sabendo que foi o rei que tinha lançado aquele decreto de destruição? Mas o tio da rainha Esté, né, que é o Mardoqueu, né, teve um jeito, ele não podia entrar ali para conversar com o rei, mas Deus criou uma situação, né, onde a sua sobrinha, a Esté, já estava casada com o rei, e através da boca de Esté, os ouvidos do rei ficaram sabendo dessa conspiração, que seria a matança do povo judeu. Mas como Deus, ele sempre concede livramento, ele concedeu livramento ao povo judeu nessa bela história do livro de Esté. O livro de Esté, gente, ele não é um livro grande, ele é um livro de apenas 14 capítulos. 14 não. 10 capítulos. E ele dá exatamente 11 páginas da Bíblia, né, do tamanho dessa minha Bíblia aqui. Então, é uma história linda, uma história bonita que vale a pena ler, tá? E discorrer sobre essa história, já que nós estamos falando de amor. Gente, nada tão especial, tão lindo quanto essa história para expressar o amor, tá? Que Deus venha abençoar o coração de cada um de vocês e que o amor reine, espalhe amor no coração de todo mundo, porque o amor, ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais você tira, quanto mais você doa amor, mais amor vai fluir no seu coração. Tem uma parte da Bíblia que eu até li para o meu menino essa semana, tá lá em Provérbios, né? Que a boca só fala daquilo que o coração tá cheio. Então, se o coração tá cheio de mágoa, de raiva, de ódio e de furor, a sua boca só vai falar de ódio, de mágoa, de raiva, de furor. Mas se o seu coração tá cheio de amor, os seus olhos vão fulgurar amor, e da sua boca só se vai proferir palavra de amor, de bênção e de júbilo para todos os que vivem ao seu redor. E se você espalha amor, gente,
O amor, ele cheira. Quem é que gosta de ficar perto de uma pessoa carrancuda? Eu não gosto. Birrenta, reclamona, sem graça, né? Sem prazer, uma pessoa sem prazer na vida. Eu não gosto, e eu acredito que vocês também não se sentiriam bem, não gostam, né? De uma pessoa que só vive a se lastimar e vê a vida como se ela não tivesse graça, como se ela não tivesse sabor, como se ela não tivesse gosto. E a vida tem gosto sim, a vida tem sabor sim, e ela tem um cheiro específico, que é o cheiro do amor, e é o amor de Deus nas nossas vidas. Tá bom, meus amores? Super beijo no coração de vocês. Já já nós volta, viu? Já já a gente volta. Ainda temos aula de arte e de história. Tchau!